Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar de uma tecnologia que chegou ao Brasil para revolucionar a pecuária brasileira. Vamos falar de ultrassonografia de carcaça, mas utilizado com que finalidade? É a ciência que vem a serviço da genética brasileira. E eu tenho aqui 2 entrevistados, pode ser que vire 3 daqui a pouco, né? Mas vai ser aquelas prosas boas. Antes de começar a nossa prosa, eu gostaria de deixar aqui, eu passei para cada um dos meus convidados um presente desse aqui. É um canivete da Cutelaria Simo, lá de Amparo, São Paulo. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo. E os meus convidados de hoje, cada um está levando um canivete desse. Já que a gente vai falar de carne, isso aqui é para na hora do churrasquinho, para cortar ali e tal, vai ajudar. E eu tô com a doutora, vamos ver se eu vou acertar o nome, hein? Liliane Sugizawa. Liliane Sugizawa, que é diretora da DGT Brasil, e o senhor Shiro Nishimura, que é pecuarista em Rondonópolis, Mato Grosso, da Nelore Araponga. Vou começar com as damas primeiro, né? Doutora Liliane, chamar de doutora não, chamar de doutora só agora, né? Prazer ter você aqui, você foi altamente recomendada para mim, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Divino. Estou muito feliz de estar aqui em Goiás, hoje aqui com vocês, na Tecnoshow. Estou muito surpresa, muito feliz com o tamanho dessa feira, com a potência do agro de vocês. Você viu que essa feira ela é encantadora pela beleza, pela qualidade dos expositores. Pelo otimismo, né, que transmite, né? Eu fiquei encantada que até a cidade respira a feira, né? Então isso é muito bom. Todo mundo entra no clima. É. Seu Shiro, eu tô me sentindo realizado de falar com o senhor hoje, porque eu sou fã do seu pai. Sou fã da história da sua família, tive o privilégio de ano passado ir lá na Jato, conhecer a indústria, conhecer a Fundação Nishimura, e é um privilégio. Diz que jornalista não pode muito ser fã e tal. Eu sou fã. Muito obrigado, viu? Obrigado você permitir a gente fazer essa conversa hoje. Eu já sou aposentado já faz tempo. Basicamente, quando eu aposentei, eu comecei com a Liliane. Então, vamos falar que faz 12 anos que eu aposentei. E nesse período, eu criei uma nova sarna para coçar. Então, gente ficar aposentado e ficar em casa com chinelinho havaiano e acordar tarde e dormir depois do almoço, isso não serve para mim. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo uma coisa que eu acredito, gosto e faço com prazer. Então, essa seleção de Nelore que nós estamos preconizando, ela tem fundamentalmente o uso da ferramenta da DGT. Então, através dessa ferramenta, nós estamos conseguindo fazer a seleção e a multiplicação dos melhores indivíduos. Então, o que é que nós queremos com isso no final desse trabalho? Eu não acredito que é final do trabalho. Eu já estou velho, mas a minha filha já está assumindo junto. Ela vai dar continuidade. Já tem uma sucessão. Já tem. Meu genro também é muito bom. Eles estão dando continuidade do trabalho. Então, dentro do que nós estamos falando, se nós podemos melhorar a qualidade da carne do Brasil, ela começa na transformação da qualidade da carne da minha vaca, da sua vaca. Na verdade, é através dela que nós vamos fazer a multiplicação da qualidade da carne. Eu falo da sua vaca pelo seguinte, o cara fala assim, não, para fazer carne de qualidade eu boto um Aberdeen Angus lá e tal, misturo com a minha vaca Nelore, eu já faço isso porque eu sou beneficiado lá dentro do frigorífico. É mais ou menos. Essa conversa não é correta. Não é tão simples assim, seu Não é simples porque se você pegar uma vaca que não tem nenhuma qualidade de carne, que eu falo
quando nós estamos preconizando marmoreio, essas coisas, se você pega uma vaca que quase não tem marmoreio, que é a maioria do gado Nelore nosso, quando você introduz um Aberdeen Angus, você acha que está introduzindo o marmoreio. Só que tem gene da vaca e tem gene do touro. Muitas vezes essa combinação não vai dar o que você quer. Muitas vezes essa combinação vai dar errado, porque a vaca seja muito errada no processo de qualidade de carne. Então o que nós estamos preconizando era, usa a ferramenta da DGT e classifica a tua vaca. Se você quiser fazer carne de qualidade Nelore com Nelore, usa Tormeu. Aí é boa, né? Ou, se você quer fazer carne de qualidade, você usa um Aberdeen Angus de alto marmoreio na vaca que tem marmoreio, vaca Nelore com marmoreio. Quando você fizer isso, você vai ter uma carne de excelente qualidade para o público que nós desejamos. Nós fizemos um sonho lá atrás de pensar em modificar a carne do Brasil para atender a dona de casa e atender o churrasco fim de semana. Então, nós estamos pensando que isso é possível. E eu diria que é possível porque eu já faço na minha fazenda. São 12 anos usando essa ferramenta. E em 12 anos, eu estou falando, eu trago uma carne para você aqui, fazer o churrasquinho, e você vai adorar. Todo lugar, eu levo na Expogenética, lá em Uberaba, na casa do Nelore. E nós começamos a fazer isso levando 2 novilhas lá para churrasquear na terça-feira da Expogenética. Mas qual é a razão de eu fazer isso? Chamava todos os técnicos da ABCZ para fazer a degustação da carne. Técnico da ABCZ está esparramado no Brasil inteiro. O que eu queria falar para eles era, come a carne de Nelore da minha fazenda e vocês vão saber a diferença de um churrasco qualquer. Quando a turma vem lá e prova da minha carne, ele fala, pô, japonês, carne boa, hein? Eu falei, é isso aí, mudou a cabeça dele. E ele vai lá onde ele estiver trabalhando, que a BCZ é Brasil inteiro, e ele vai falar, ó, lá em Uberaba o japonês levou uma carninha de Nelore boa danada, hein? E eles perguntam o que o senhor está fazendo para ter aquela carne diferenciada? Então, mas eu explico. A doutora está lá para explicar e o Roberto Barcelos está lá para explicar. Então, nós sempre estamos trazendo esse pessoal que é referência a falar sobre a qualidade da carne que nós estamos produzindo. Eu acreditando nisso, eu estou falando, se a gente conseguir multiplicar isso para mais pessoas e mais pecuaristas, nós vamos modificar a carne lá na frente. Quando nós estamos falando de 20 anos, eu não sei se eu vou estar vivo daqui 20 anos, mas a semente que nós estamos produzindo aqui vai refletir lá. E o cara que comer aquela carne lá daqui 20 anos, ele vai falar assim, ó, o japonês estava certo. Acertou. Ô, Liliane, com essa assinatura do seu Chiro, pronto, já chancelou, né? Vamos só contar então que ferramenta é essa agora, porque ele falou tão bem, ele já explicou um monte de coisa que eu ia perguntar. Sim. Que ferramenta é essa? Bom, essa ferramenta, a ultrassonografia de carcaça, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, Divino, com esse foco. A pecuária americana, ela tem muitas limitações, ao contrário do que a gente pensa, o Brasil é o país, é o paraíso da produção de alimentos no mundo, né? A pecuária americana tem intempéries, tem neve, tem dificuldades, tem tornados. Então, eles não tinham muito para onde crescer em termos de volume de gado. Eles tinham que melhorar a quantidade de carne produzida por animal e a qualidade de gado da carne de cada animal. Então, eles começaram a desenvolver a ultrassonografia de carcaça. E o que ela faz? É aquele ultrassom que todo mundo está acostumado a acompanhar a gestação em humanos ou o diagnóstico de algum acompanhamento de alguma doença, que a gente está acostumado a usar ultrassom, só que com aparato para olhar a qualidade da carne do animal vivo. E qual a importância de você usar essa ferramenta numa fazenda? Eu consigo entrar em todas as fazendas com um carro e com equipamento, consigo mapear todos os indivíduos da propriedade e consigo dizer para você com precisão quais são os bons animais para aumentar a produção de carne da sua fazenda,
quais são os melhores para fazer o seu gado ficar mais fértil e quais são aqueles animais que dão a carne mais macia, mais saborosa. Tudo isso é de uma genética, de uma força genética incrível, é que nem uma semente melhoradora. Você sabendo quem são os bons e multiplicando, você muda a próxima geração do seu rebanho. Você sabendo quem são os ruins e você corrige eles, você muda o padrão das progênies, você consegue igualar tudo. E você transforma tudo em ouro, né? O que era no garimpo da ultrassonografia, você encontrava no Brasil, de cada 10 animais, 1 era bom, a gente começa a multiplicar isso para de cada 10 animais, 8 serem bons, até a gente chegar a ter 10 bons. Né? Como é que a ultrassonografia de carcaça passou a ser incorporada como ferramenta científica? Porque a gente está falando aqui de ciência, né, ajudando a genética, nesse melhoramento genético da raça Nelore, e como é que isso chegou até você? Lá nos Estados Unidos ela começou a ser desenvolvida em 1950 e virou ferramenta de trabalho, que nem a gente tem a balança. Foi por um acaso assim que descobriram ou não? Houve muito estudo em cima daquilo? Muito estudo focado, como eu te disse, em melhorar e aperfeiçoar a pecuária norte-americana. Tanto é que os americanos reduziram muito o rebanho de matrizes e continuaram produzindo a mesma quantidade de carne e exportando a carne com o maior valor agregado do mundo. Tá? Então, a ultrassonografia foi a grande ferramenta de mudança. Por quê, Divino? Porque ela te permite um mapeamento total. E você identifica no mapeamento total pérolas que você não identificaria se você estivesse num universo de uma academia, de uma universidade. Você começa, eu entro no Chiro, entro na sua fazenda, entro na fazenda do vizinho e começo a identificar quem são esse ouro. E esse ouro multiplicado muda todo o quadro. Como isso chegou a mim? Eu estudei na Unesp de Botucatu, e Botucatu foi um grande polo de ciência, inclusive Roberto Barcelos também, de tecnologia na pecuária. Nós viemos da pecuária de boi de 5 anos, né? E Botucatu foi com o experimento do sistema super precoce, daquele animal abatido com 15 meses, foi a grande mola propulsora dessa mudança que a gente está vendo na pecuária hoje. E ela trouxe a ultrassonografia de carcaça para o Brasil como ciência, para pesquisa. E eu fui a primeira estagiária de ultrassonografia de carcaça lá da Unesp Botucatu, e aí depois segui carreira nessa área. A empresa norte-americana veio para o Brasil em 2005, a convite da Embrapa, gado de corte, e aí eu fui convidada a coordenar essa parceria entre os Estados Unidos e o Brasil. E aí desenvolveu a DGT Brasil, e aqui estamos 20 anos depois. Quando vocês analisam um animal, eu vi que no experimento vocês começaram com 10 mil animais e foram selecionando e tal, até chegar ali... Essa é a Confraria Carcaça Nelore, né? Tá. Okay. A Confraria é essa associação de criadores que querem fazer essa grande modificação da pecuária nacional. Que o senhor Chiro faz parte, no caso. Que o senhor Chiro foi presidente. O que ela faz? A gente passa em 10 mil animais de seleção, os melhores de vários rebanhos do Brasil inteiro. Já pega 10 mil top. Dos top, isso. Daí desses 10 mil eu seleciono 100. Os 100 melhores. Meu Deus. De 10 mil. Levo para Botucatu. Lá em Botucatu eu desafio esses 100 no mesmo ambiente, numa mesma condição de alimentação, manejo, e aí eu busco o melhor dos melhores e tiro 10. Desses 10 que saíram de 10 mil, eu multiplico o sêmen. E aí eu mudo a pecuária de todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Então esse é um projeto do Chiro, da Associação Confraria Carcaça Nelore, que a gente não pode multiplicar o bom para nós e ficar para nós. Mas a gente tem que achar o melhor dos melhores e multiplicar por todos os outros. Vamos fazer um breve intervalo comercial e já voltamos com a nossa entrevista de hoje sobre ultrassonografia de carcaça. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Eu gravei durante a Tecnoshow comigo uma entrevista muito importante com a doutora Liliane Sugizawa, diretora do DGT, e com o seu Shiro Nishimura, que é pecuarista no Mato Grosso, e estamos falando a respeito de ultrassonografia de carcaça. Seu Shiro, no geral, o empresário está preocupado em
ele quer lucro, ele precisa de lucro naquilo que ele faz e está certo, né? Ele trabalha em função disso. Mas muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com o desempenho da sua empresa, o desempenho do seu rebanho, e o senhor não, o senhor está preocupado em espalhar esse conhecimento, essa melhoria. O que levou o senhor a de repente falar assim, olha, eu não vou colocar o pijama, não vou colocar o chinelo, eu vou sair com a doutora Liliane conversando e contando para o mundo que isso existe, que não só melhorou o meu rebanho, mas pode melhorar o rebanho de muita gente. Você não está aqui comigo? Estou aqui, vamos chegar mais perto do microfone só um pouquinho. Então, o que é comigo? Cooperativa. Então, é uma cooperativa. E a cooperativa faz o quê? Faz uma juntação de gente fazendo a mesma coisa, produzindo a mesma coisa, comercializando a mesma coisa. E isso permite vocês crescerem como comigo, que eu conheci lá atrás, exponencialmente. Hoje, soja aqui do Rio Verde, do Goiás, ou da região aqui, está para o mundo. Você não sabe onde é que ele está indo. A mesma teoria é usado por nós na confraria, porque é para esparramar, é para popularizar, é para melhorar a ideia de ter a carne brasileira, não aquela carne dura, que os caras falam assim, só serve para hambúrguer, tem que moer tudo. Não, nós temos chance de fazer coisas excelentes. Então, a carne que nós produzimos hoje, das vacas que foram selecionadas, e eu sempre separo as refúgio, que eu falo refúgio porque ela não serve para reprodução, essas eu engordo porque ela tem mais de 3 de marmoreio e levo para degustação. Quem come dessa carne não esquece, ela é boa, não é boa, é excelente. O Roberto Barcelos comeu dessa carne e falou assim, essa carne tem terroir. Eu falei, Roberto, terroir é aquela história de nego vender vinho, vinho, não tá. sei o que e tal. Ele falou, não, boi também tem. Porque o boi nosso é diferente dos bois dos americanos ou dos europeus, porque come capim. E esse capim dá gosto na carne. E o único país que pode fazer isso somos nós. Então, o que eu entendo é que nós temos uma coisa que é o jeitão brasileiro, no trópico, chove, tem capim, dá para criar o animal, e ainda com essa ferramenta, nós podemos selecionar ela para fazer carne de qualidade que os gringos estavam fazendo com milho, silagem de milho, outras coisas. Então, nós temos um tesouro na mão. Agora, como é que isso vai popularizar? Depende do nível de adoção que o pecuarista vai fazer dessa tecnologia. Essa tecnologia mudou a pecuária americana. Exatamente. Ela melhorou muito. Ela vende a carne, 5, 10 vezes mais caro que nós, por tonelada. Então, nós temos chance de fazer esse avanço? Temos. Nós temos chance de desenvolver essa genética já desenvolvida aqui. A única coisa que precisa é seleção através da ultrassonografia de carcaça. A DGT já está aqui conosco. Então, nós já temos tudo. O negócio agora é escalar, que chama. Tem que criar mais gente pensando da mesma forma. Mas meu sonho, como aposentado, nós vamos produzir uma carne boa. Esse é o meu sonho. E eu acredito que quando eu talvez não estiver mais aqui, vocês vão estar comendo carne boa. Aliás, a qualidade da carne brasileira já melhorou muito, né? Eu lembro da minha infância para cá, mudou tudo. Inclusive, até o jeito de comer carne, de comer aquela carne torrada, né? Exatamente. E hoje não. Hoje a gente já consegue saborear a carne de uma forma diferente. O trabalho que você faz, Liliane, ele é extremamente relevante, mas ele ainda é um trabalho formiguinha. Sim. Né? Aí o seu Chiro fala em escalar. Como que você visualiza essa escala? De que maneira que isso vai ser escalável? Quer dizer, quantas Lilianes vão ter que surgir por aí fazendo esse trabalho para que ele possa alcançar o Brasil todo?
Divina, acho que a parte mais difícil do trabalho formiguinha já foi feito nesses 20 anos de jornada, né? Que foi desenvolver esse processo de seleção e chegar no touro materializado que transmita essas características para sua progênie. Então, hoje, com a confraria, nós temos uma gama de touros no mercado que já são ferramentas tecnológicas. Você vai usar o sêmen desse touro e você vai colher na sua propriedade, só com esse sêmen da IATF, que você ia realizar normalmente, é uma progênie de melhor desempenho, de maior lucratividade, vai te deixar mais dinheiro, vai render mais para o frigorífico e vai dar uma carne mais macia. Então, assim, eu vejo que hoje, os 20 anos de jornada foram para desenvolver esse processo e provar que ele funciona. E provar que o Nelore tem esse caminho. Agora é escalar esse sêmen. Com o sêmen, você já começa a mudar o padrão de carne brasileiro. Se você quiser ir mais rápido, Liane, mas só com o sêmen eu vou mudar tudo de uma vez? Não, porque as vacas ainda são muito ruins. Então você mapeia com a ultrassonografia as vacas, escolhe a vaca certa para cada sêmen, e aí você padroniza uma geração a sua fazenda em rumo dessa carne de valor, né? Essa carne marmorizada, nessa carne mais macia. Aliás, não tem muita gente pegando sêmen muito bom e colocando em vaca muito ruim? Tem. E tem muito sêmen no mercado que são touros que não agregam qualidade de carne, né? Então, assim, o grande entrave do Brasil não é produzir carne. Nós somos ótimos em produção de carne. Somos os melhores de produção de carne a pasto do mundo. Só que a carne é dura. Então, assim, o pecuarista ele tem que entender que quem paga a conta da pecuária é o consumidor. Ele que vai te dar mais valor, mais crédito, ou menos valor, mais crédito. Então, se a gente continuar produzindo em eficiência carne dura, não tem problema, mas não tem o apreço do consumidor. Agora, com esse sêmen selecionado através dessa tecnologia, você vai colher essa carne que o consumidor quer. E aí você vai poder alçar mercados de valor, né? E a questão da confraria também, Divino, esse sonho do Chiro de unir um monte de selecionadores, ele é muito lindo, porque assim, o que adianta ter só a Nelore Araponga fornecendo 500 mil touros por ano para mudar o Brasil? Não vai mudar o Brasil com 500 mil touros. Então tem que ter uma união de selecionadores para ter um volume de touro muito significativo no mercado, para que mais pessoas tenham acesso a esse sêmen e a coisa aconteça de uma maneira exponencial. E no começo, quando o Chiro idealizou essa associação, né? Porque mexer com gente, você sabe, não é uma Não é muito fácil. Não é muito fácil, né? Um desafio e tanto. Eu falei, Chiro, e se não der certo, né? Eu lembro até hoje a resposta. Ele falou, doutora, se não der certo, nós vamos ser felizes comendo um estoque. Então vamos pra frente, né? Como diria um político, ex-político brasileiro, pior que tá não fica. E a gente tem sido muito feliz de vir nessa jornada, porque o trabalho de catequização das pessoas, que isso é genético, começa com a degustação, né? Se eu falar que o nosso Nelore faz carne de qualidade e tem outra pessoa do lado falando que o Nelore dele faz também, como que você vai saber que aquilo é diferente? Se você provar a carne dessa genética selecionada. Então a gente tem sido muito feliz, né, Chiro? Muito agraciado em comer o estoque ano a ano. E a gente vê muito essa questão da pessoa falar assim, eu vou fazer um churrasco de qualidade para meus amigos. Não, então tem que comprar uma carne de Angus, né? Porque o Angus é que vai trazer... Acho que assim, virou modismo, né? Falar isso. Se você falar, vamos comprar uma carne de Nelore e tal, mas né, não... É que Nelore é a carne do dia a dia, tá? Em todos os mercados você vai... Vira o picadinho? Vai comer carne de Nelore, né? E o Angus, Divino, você foi um ótimo exemplo. O Angus é a materialização do trabalho da ultrassonografia. O Angus não nasceu pronto, o americano deixa isso muito claro, que ele pegou o Angus da Inglaterra, era um animal muito pequeno, não estava pronto para a produção de carne em escala, e eles usaram a ultrassonografia na raça Angus e transformaram o Angus num gigante de produção de carne de qualidade. Tanto que a fama do Angus é global, é mundial. O mundo inteiro respeita e utiliza o Angus. E o Angus é um produto da ultrassonografia de carcaça. O mesmo preceito, a mesma ciência nós queremos aplicar para o Nelore. Só que o Nelore vai ser o grande produtor de carne de qualidade para os trópicos. Porque como o Chiro falou, o Angus está pronto, mas não é adaptado para o nosso sistema de produção. O Nelore, existe essa genética também, é só a gente escalar. Vamos para mais um intervalo comercial e já já nós retornamos com a nossa entrevista. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive,
tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A nossa entrevista de hoje é com a doutora Liliane Sugizawa, diretora do DGT, e o pecuarista Shiro Nishimura. E estamos falando a respeito de ultrassonografia de carcaça e como isso pode mudar a história da pecuária de corte brasileira. Tudo que tem qualidade custa. Sim. Né? Tudo que você vai fazer, eu quero algo muito bom, ele tem um valor agregado, né? Sim. As pessoas estão dispostas a pagar por essa qualidade? Sim. A gente só trabalha para esse mercado, né? Tanto no gado de genética como no gado de produção, gado de engorda. Então a gente vê que nossos clientes só crescem e eles estão recebendo remunerações que vão de 20% até às vezes 100% do valor da arroba, por entregar com frequência, regularidade e padronização esse produto diferenciado. Que é outra questão. Que é outra questão. Não basta você ter algo muito bom hoje, ter uma vez por amanhã ano. tem. Exatamente. Né? Então, a esses clientes que já são mais profissionais, que são os mais tecnológicos, que estão com as fazendas tinindo, e estão investindo nessa genética padronizada com o uso do ultrassom, eles já estão tendo esse de 20% a 100% de valor agregado na arroba. Sr. Shiro, além do ultrassom, eu imagino que outras coisas devem interferir nessa qualidade. Quer dizer, a própria mão de obra que vai trabalhar, a maneira que vai trabalhar com esse animal. Além do ultrassom, o que agrega, o que precisa a mais? Precisa manejo. Manejo muito. Aqui comigo aqui. Certo. Todo mundo planta soja, milho. Uhum. Quando você tiver pecuária junto, você tem uma forma de fazer integração lavoura-pecuária maravilhoso. Se você já viu isso ou não? Integração lavoura-pecuária? Sim. Então, lá na minha fazenda, acabou de colher o soja, plantou capim. Em 30 dias o capim já está 2 palmos de altura já. Uhum. Nós já pusemos gado em cima. Certo. E o pasto já é um pasto que foi soja. Já teve calcário, já teve fósforo, já teve nutrientes, já teve... O capim vem com tudo. Tudo aquilo que a pastagem brasileira no geral não tem, né? Sabe o que aconteceu lá na minha fazenda? Um dia eu estava andando de caminhonete com o meu genro que cuida da fazenda. Aí eu falei, Roberto, tá engordando 800 gramas? Ele falou, Eu falei, mas que caramba que você está fazendo aqui? Eu falei, não fazendo nada. Por que você está falando isso? Não, você perguntou 800 gramas, tá dando 1 quilo. Então, isso que nós estamos vendo aqui no Goiás é maravilhoso, porque a complementariedade de soja, milho, capim para a pecuária é um absurdo de bom. Então, nós temos resíduo de soja, nós temos resíduo de milho e ainda tem resíduo de adubo no chão do capim. Então, a integração lavoura-pecuária é uma coisa que eu não sei se eu não estou vendo muito por aqui, mas deveria estar. Não tem. Porque é uma coisa maravilhosa. E eu falo, o cara que plantou milho, soja, ele tem a renda da soja. O cara que plantou milho depois da soja, ele tem, da safrinha, né? Ele tem a renda do milho da safrinha. Se o cara plantou braquiária depois, ou junto com o milho, que lá em casa a gente faz junto com o milho, colhe o milho, sobra o capim. Sim. Você tem a terceira renda, que é a do gado. Então, dentro de uma fazenda, se você consegue ter 3 rendas por ano, cara,
algumas delas vai sobrar líquido para você. E tem um quarto fator aí, que esse capim, o enraizamento dele vai ajudar o solo a não compactar. É isso aí. É? Então tem esse efeito colateral, né? A gente não enxerga isso, mas a infiltração da raiz da braquiária é muito saudável para o soja. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo é uma somatória de coisas bem feitas que vai ajudar o pecuarista, ou agricultor pecuarista, sei lá, o cara que é agora. Ele virou agricultor pecuarista ou pecuarista agricultor, sei lá. Mas de qualquer forma, é somar no bolso dele. Então, quando você tem 3 rendas entrando na mesma área em um ano, só você faz isso. Os americanos, nesse período, estão debaixo de gelo. Debaixo do gelo, com neve no solo. Nós somos abençoados, gente. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu acho que nós vamos precisar de um outro momento, um tempo, para a gente fazer essa prosa, né? Acho que é a primeira vez somente que nós estamos nos encontrando. Uma última pergunta que eu quero deixar para você. Por que Goiás, com um rebanho desse tamanho, ainda não adota esse trabalho que você faz? Divino, eu acho que ainda não... A onda está vindo, né, da carne de qualidade, mas ela começa mesmo com muita força, São Paulo, né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os grandes polos consumidores e dispostos a pagar a mais. E eu acho que vai chegar aqui. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui hoje com vocês já é um reflexo disso, né? De ter uma palestra aqui nesse evento da Comigo também é um reflexo disso. Então essa onda vai chegar aqui. É que é um processo para o brasileiro, como você mesmo falou, que até então não sabia nem que tinha diferença de carne, né? Para ele carne era tudo igual e a gente estava falando em escala de números de cabeças e não falando em carne, carcaças produzidas. Então isso ainda é muito novo, mas vai chegar assim e logo você vai ver muita carne boa aqui no Goiás também, viu? Liliane, eu espero ter outras oportunidades de conversar com você, com o seu Chiro também. Eu ganhei de presente, né? Esse exemplar da revista Nelore, que tem o seu Chiro na capa, né? Quem sabe eu não vou comer essa carne aqui. Vai, né? vai sim. Opa! Agora a coisa melhorou mais. Vai sim. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar, fazer um podcast de 2 horas com o senhor, porque o senhor tem muito o que falar, muito o que ensinar, e o Brasil tem muito o que aprender. E eu costumo dizer o seguinte, seu Chiro, conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Sim. Conhecimento é igual dinheiro. Dinheiro, se você coloca ele debaixo do colchão, ele perde valor. Conhecimento é a mesma coisa. Se você mantém para você, ele não vale nada. Foi uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado por compartilhar esse momento tão maravilhoso para mim e para toda a nossa audiência. Obrigado, seu Chiro. Obrigado dizemos nós aqui, né? Eu e a Liliane, porque abriu um espaço para a gente poder conversar um pouco a respeito do que nós estamos fazendo e qual é o nosso sonho, porque isso que nós estamos fazendo é sonho. Isso não sei se vai materializar rápido, mas é um sonho, e é um sonho factível, e é um sonho de a gente ter produção de carne de qualidade no Brasil, que é nos trópicos, de alta qualidade. Então, pensando nessa forma, que nós estamos aqui, nós dois como pessoas que visionários, vamos falar assim, pensando daqui 20 anos, né? Liliane, eu estou aqui sem palavras, né? Eu preciso agradecer o Bira, o Birajara Vilego, que ele falou assim, você precisa de conversar com a doutora Liliane, que ela é fantástica, ela faz um trabalho sensacional. O Bira é parceiro e nosso. me cobrou depois. Você já conversou com a doutora Liliane? Você já falou com ela? Então agradecer ao Birajara que nos proporcionou isso. Infelizmente o Marco Gambale não conseguiu estar com a gente aqui, estava né? ocupado, Mas numa outra prosa.
ele estará com a gente. Te agradeço imensamente, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, e que a nossa mensagem ecoe por todo o Goiás, né? A Comigo Amém. já é nossa parceira, o Bira é usuário da tecnologia de ultrassonografia de carcaça em todos esses experimentos da Comigo. É uma ferramenta que auxilia muito, dá muita precisão nos resultados, né? É a tecnologia que a agricultura implementou há 20 anos atrás e transformou o Brasil no gigante de produção de grãos. Nós vamos fazer essa revolução na pecuária também. O Cutelaria Simo, o seu Chiro, tá levando um canivete desse para cortar essa carne maravilhosa, macia. Não vai precisar ser tão afiado assim, porque a carne é tão macia que não vai precisar disso tudo. Mas ele tá levando, a doutora Liliane também tá levando um canivete desse. Doutora Liliane, que é o seu. Obrigada. Muito obrigado. Gente, nós conversamos nessa prosa gostosa com a Liliane Sugizawa, que é diretora da DGT Brasil, e com o seu Chiro Nishimura, que é pecuarista em Rondonópolis, no Mato Grosso, na Nelore Araponga. Eu já vou colocar, precisa de data, viu? Eu já vou colocar data para comer esse churrasco lá na fazenda do seu Chiro. E nós falamos a respeito de ultrassonografia de carcaça, a ciência a serviço da genética. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.